Você já sentiu um desejo nascer dentro de você e, ao mesmo tempo, teve a sensação de que aquilo não deveria estar ali? Não era algo claramente errado, não era um pecado escancarado, não era uma escolha absurda. Pelo contrário, parecia justificável, parecia humano, parecia até coerente com o momento que você estava vivendo. Mas ainda assim, algo dentro de você não se aquietava. Era como se existisse uma tensão silenciosa, um desconforto que você não conseguia explicar, como se duas versões suas estivessem disputando espaço no mesmo coração. E quanto mais você tentava ignorar isso, mais essa sensação voltava, mais esse conflito crescia, mais difícil ficava simplesmente seguir em frente, como se nada estivesse acontecendo. E é exatamente aqui que começa uma verdade que poucas pessoas conseguem discernir com clareza. Existem desejos que qualquer pessoa pode ter, mas existem outros que só aparecem na vida de quem foi separado para algo maior. Desejos que não surgem para serem satisfeitos, mas para serem confrontados. Desejos que não vêm para te conduzir, mas para revelar o nível da sua consciência espiritual. E o problema é que esses desejos não chegam de forma óbvia, não vêm com um aviso, não carregam uma aparência negativa. Eles vêm disfarçados de oportunidade, de necessidade emocional, de cansaço legítimo, de vontade de viver algo diferente, de desejo de descanso, de busca por alívio. E é justamente por isso que eles são perigosos, porque não parecem ameaças, parecem respostas. Agora presta muita atenção nisso, porque isso pode reorganizar completamente a forma como você enxerga sua própria jornada. Nem todo desejo que nasce dentro de você veio para ser realizado. Alguns vieram para revelar quem você se tornou. E isso muda tudo, porque tira você da posição de alguém que apenas sente e te coloca na posição de alguém que discerne. Porque sentir é automático, mas responder ao que você sente é uma decisão espiritual. E é exatamente nessa decisão que muitos se perdem, não por falta de fé, mas por falta de entendimento. Enquanto a maioria das pessoas vive guiada pelo que sente, existe um grupo que vive confrontado pelo que sente. Pessoas que não conseguem simplesmente seguir qualquer vontade, que não conseguem ignorar aquele incômodo interno, que não conseguem se entregar totalmente ao impulso sem sentir um peso, um alerta, uma inquietação. E muitas vezes essas pessoas acham que isso é fraqueza, que isso é confusão, que isso é instabilidade emocional, quando na verdade isso pode ser um sinal claro de sensibilidade espiritual. Talvez você já tenha se perguntado por que certas batalhas parecem mais intensas na sua vida. Por que existem pensamentos que você não gostaria de ter, mas eles aparecem? Por que existem vontades que entram em conflito direto com aquilo que você acredita? Porque, mesmo tentando fazer o certo, você se vê lutando internamente de uma forma que outras pessoas parecem não enfrentar. E isso começa a gerar uma dúvida silenciosa, perigosa e constante. Por que isso acontece comigo? Ou até mais profundo que isso. Será que tem algo errado comigo? Mas a resposta não está na acusação, está no nível. Porque o nível da sua luta revela o nível do seu chamado. E isso não é uma frase bonita, é uma realidade espiritual. Quanto maior o propósito, mais refinado será o processo. Quanto mais Deus separa alguém, mais ele trata áreas internas que outros nem percebem. E isso inclui desejos, inclui vontades, inclui conflitos internos que não fazem sentido à primeira vista, mas que estão ali com uma função: revelar, alinhar, amadurecer. E é exatamente por isso que você precisa parar de se culpar por sentir e começar a aprender a discernir o que esses sentimentos significam. Porque existe uma diferença enorme entre ter um desejo e ser governado por ele. E quem não entende isso acaba vivendo uma vida de culpa ou de permissividade, ou se condena por tudo que sente, ou se entrega a tudo que deseja.
Mas existe um terceiro caminho, um caminho mais profundo, mais maduro, mais espiritual, o caminho do discernimento. E é nesse caminho que você começa a perceber que nem tudo que parece bom vem de Deus, e nem tudo que parece desconfortável é errado. Às vezes, o que te aproxima do propósito vai te desafiar, vai te tirar da zona de conforto, vai exigir uma versão sua que você ainda não desenvolveu completamente. E, ao mesmo tempo, aquilo que te afasta pode parecer leve, fácil, familiar, agradável. E é exatamente nesse contraste que muitos se confundem. Porque o primeiro tipo de desejo que só os escolhidos enfrentam é um dos mais silenciosos e um dos mais perigosos, justamente por parecer inocente. É o desejo de voltar para aquilo que já foi confortável. Não necessariamente voltar para o erro, mas voltar para o que não exigia tanto de você. Voltar para fases da vida onde você não precisava pensar tanto, lutar tanto, se posicionar tanto. Voltar para ambientes onde você se sentia mais no controle, mesmo que aquilo não estivesse te fazendo crescer de verdade. E esse desejo não aparece como rebeldia. Ele aparece como saudade, saudade de uma versão sua que parecia mais leve, mais tranquila, menos pressionada. Saudade de um tempo onde você não carregava tanta responsabilidade espiritual, onde você não precisava discernir tudo, onde você não se sentia tão cobrado por dentro. E isso gera uma confusão perigosa, porque você começa a romantizar o passado sem lembrar por que Deus te tirou de lá. Porque o propósito sempre aponta para frente. Mas a carne sempre tenta negociar com o passado, e essa tensão não é um erro, ela é parte do processo. Porque é nesse ponto que algo dentro de você precisa ser decidido. Você quer crescimento ou quer conforto? Você quer evolução ou quer familiaridade? Você quer viver o que Deus preparou? Ou quer voltar para aquilo que você já conhece? E essa decisão, muitas vezes, não é feita em público. Ela é feita em silêncio, dentro de você, no momento em que ninguém está vendo, no instante em que o desejo aparece e você precisa escolher o que fazer com ele. E é exatamente aí que muitos não percebem que estão sendo provados. Porque nem tudo que parece mais fácil é direção, às vezes é distração. E agora eu quero que você pare por um instante e seja completamente sincero dentro de você. Quantas vezes você já sentiu vontade de voltar para uma fase da sua vida? Não porque ela era melhor, mas porque ela exigia menos de você. Quantas vezes você já pensou em recuar, não porque perdeu o propósito, mas porque se cansou do processo? Se isso já aconteceu com você, então você não está sozinho. E mais do que isso, você já enfrentou o primeiro tipo de desejo que só os escolhidos entendem. Mas isso ainda é só o começo, porque o próximo desejo não vem como saudade, ele vem como oportunidade. E é exatamente por isso que ele tem confundido tantas pessoas que acham que estão avançando, quando na verdade estão sendo desviadas. O segundo tipo de desejo não chega como fraqueza, ele chega como crescimento. E é exatamente por isso que ele é tão perigoso. Porque diferente do primeiro, que tenta te puxar para trás, esse tenta te empurrar para frente, mas não necessariamente para o lugar certo. Ele se apresenta como evolução, como oportunidade, como algo que faz sentido para o momento que você está vivendo. É aquele impulso de querer avançar, de querer conquistar, de querer viver algo novo, mas sem passar pelo processo que Deus estabeleceu. E aqui está o ponto crítico que poucos percebem. Nem todo avanço é direção. Porque existe uma diferença muito grande entre portas que se abrem e portas que foram preparadas por Deus. E quem não desenvolve discernimento acaba confundindo movimento com propósito, oportunidade com chamado e progresso com alinhamento espiritual. Esse desejo começa de forma sutil. Ele não te convida para algo claramente errado. Ele te convida para algo que parece bom, produtivo, até promissor.
Pode ser uma decisão, um relacionamento, uma mudança, uma escolha que aparentemente vai te levar para um nível maior. E na superfície, tudo parece encaixar, tudo parece fluir. Mas lá no fundo, existe um silêncio estranho. Uma ausência de paz que você não consegue explicar totalmente. Um leve desconforto que você tenta ignorar porque não faz sentido recusar algo tão bom. E é exatamente aqui que muitos se perdem. Não porque querem errar, mas porque não querem parecer ingratos por uma oportunidade. Só que existe uma verdade que precisa ser confrontada dentro de você. Nem tudo que parece bênção vem no tempo certo. E quando você aceita algo fora do tempo de Deus, mesmo que seja algo bom, isso se transforma em peso. Porque aquilo que não foi sustentado por Deus vai exigir uma força sua que você não tem. E é por isso que esse tipo de desejo é tão comum na vida de quem foi escolhido. Porque quem carrega propósito, carrega potencial. E quem carrega potencial, atrai oportunidades. Mas nem toda oportunidade é alinhamento. Algumas são distrações bem estruturadas. E isso dói perceber. Porque às vezes você quer muito aquilo. Às vezes você orou por algo parecido. Às vezes parece até resposta de Deus. Mas não é porque algo se parece com aquilo que você pediu, que foi exatamente aquilo que Deus liberou. E aqui entra um nível mais profundo de maturidade espiritual. Você precisa aprender a dizer não até para coisas boas, quando elas não estão alinhadas. E isso vai contra tudo que é natural. Porque o natural é aproveitar, é agarrar, é não perder chance, é não deixar passar. Mas o espiritual é diferente. O espiritual discerne. O espiritual espera. O espiritual entende que nem toda pressa vem de Deus. E esse desejo de avançar antes do tempo, de viver algo antes da preparação, de assumir algo antes da maturidade, ele tem derrubado muitas pessoas que estavam no caminho certo. Não por falta de fé, mas por falta de alinhamento. E o mais sutil nisso tudo é que muitas vezes esse desejo vem acompanhado de justificativas convincentes. Você começa a racionalizar, a explicar para si mesmo por que aquilo faz sentido, por que aquilo pode dar certo, por que não tem nada de errado. E quanto mais você alimenta essas justificativas, mais você se distancia daquilo que realmente deveria estar ouvindo. Porque a voz de Deus não grita, mas também não confunde. E quando algo vem de Deus, mesmo que seja desafiador, existe paz. Não ausência de medo, mas presença de direção. Não ausência de dúvida, mas convicção suficiente para continuar. Agora deixa eu te fazer uma pergunta que exige sinceridade. Quantas vezes você já avançou em algo e depois percebeu que não era o tempo? Quantas vezes você já entrou em situações que pareciam certas no começo, mas depois se tornaram pesadas, confusas, desgastantes? Se isso já aconteceu, então você já teve contato com esse segundo tipo de desejo. O desejo de avançar sem alinhamento. Isso não significa que você falhou, significa que você ainda está aprendendo a discernir. Porque maturidade espiritual não é nunca errar, é aprender a reconhecer mais rápido. E aqui está uma chave que pode proteger sua vida de muitos desvios. Deus não tem pressa, mas também não se atrasa. Se algo precisa ser forçado, sustentado na ansiedade, alimentado na pressa, existe uma grande chance de não estar no tempo certo, porque aquilo que vem de Deus pode até exigir fé, mas nunca exige desespero. E é exatamente nesse ponto que você começa a perceber que nem todo desejo deve ser seguido. Alguns precisam ser confrontados. Agora, enquanto você começa a entender isso, algo ainda mais profundo precisa ser revelado. Porque existe um terceiro tipo de desejo que não tenta te puxar para trás, nem te empurrar para frente. Ele tenta te dividir por dentro. E esse é um dos mais perigosos de todos, porque ele não aparece como escolha. Ele aparece como conflito interno constante. Existe um tipo de desejo que não tenta te levar de volta ao passado,
nem te empurra para frente antes do tempo. Ele faz algo ainda mais profundo, mais silencioso e mais desgastante. Ele divide você por dentro. É aquele momento em que você percebe que existem duas forças vivendo dentro de você ao mesmo tempo. Duas vontades que não caminham juntas, duas direções que não podem coexistir, mas que insistem em disputar espaço dentro do seu coração. Uma parte sua quer permanecer firme, quer fazer o que é certo, quer honrar a Deus, quer sustentar o processo, quer continuar mesmo quando está difícil. Mas, ao mesmo tempo, existe outra parte que quer aliviar a pressão, que quer escolher o caminho mais fácil, que quer ceder só dessa vez, que quer encontrar uma justificativa para não continuar carregando aquilo que exige tanto de você. E o mais difícil de tudo isso é que essas duas vontades não parecem falsas. Ambas parecem reais, intensas e carregadas de argumento. Esse tipo de conflito não é externo, não envolve outras pessoas diretamente, não aparece de forma visível para quem está ao seu redor. Ele acontece dentro de você, em silêncio, nos momentos em que ninguém está olhando, nos pensamentos que você não compartilha, nas decisões que você precisa tomar sozinho. E é exatamente por isso que ele se torna tão pesado, porque não existe pausa para ele. Não existe distração suficiente que o elimine completamente. Você pode tentar ocupar a mente, mudar o foco, evitar pensar sobre isso. Mas em algum momento, essa divisão volta, esse conflito reaparece, essa tensão interna se levanta novamente e você percebe que não está lidando com algo superficial, mas com uma guerra interna que exige posicionamento. E essa guerra não é um sinal de fraqueza, não é um defeito, não é uma falha na sua fé. É um sinal de que algo dentro de você despertou. Porque quanto mais alinhado você começa a ficar com Deus, mais sensível você se torna ao que antes passava despercebido. Antes, você simplesmente faria, simplesmente seguiria o impulso, simplesmente cederia sem questionar. Mas agora não. Agora existe um incômodo, existe uma resistência, existe uma consciência que te impede de agir no automático. E isso, ao mesmo tempo que é um avanço, também se torna um peso, porque te obriga a decidir, te obriga a discernir, te obriga a assumir responsabilidade sobre aquilo que você sente. A Bíblia descreve exatamente esse tipo de conflito em Gálatas 5:17, quando diz: porque a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito entre si, de modo que vocês não fazem o que desejam. Isso revela algo extremamente profundo. Essa divisão que você sente não é confusão, é natureza em confronto. Existe uma parte de você que ainda responde ao que é imediato, confortável, impulsivo. E existe outra que já foi despertada para algo mais alto, mais alinhado, mais espiritual. E essas duas partes não entram em acordo, elas entram em guerra. E é aqui que muita gente se perde, porque interpreta essa guerra como instabilidade, quando na verdade ela é evidência de transformação. Você não é mais quem era antes, mas também ainda não se tornou completamente quem está sendo formado para ser. Você está no meio do processo. E o meio do processo é o lugar mais desconfortável, porque é onde o passado ainda tenta influenciar, enquanto o propósito já começou a te puxar para frente. É um lugar onde você não consegue mais viver como antes, mas ainda não se sente totalmente firme no novo. E essa transição cria exatamente esse tipo de desejo dividido, essa sensação de estar entre duas versões de si mesmo. Agora, aqui está uma verdade que pode te libertar de muita confusão. Sentir não define você, sustentar define. Porque o desejo pode surgir sem permissão, ele pode aparecer sem aviso, ele pode até ser intenso, mas ele não tem autoridade sobre você a menos que você escolha permanecer nele.
E é exatamente nesse ponto que o seu posicionamento espiritual começa a ser construído. Não é quando tudo está fácil, não é quando você não sente conflito, não é quando não existe tentação. É quando você sente as duas forças e ainda assim escolhe permanecer alinhado. E essa escolha não é confortável, porque às vezes escolher o certo significa abrir mão do alívio imediato. Significa dizer não para algo que naquele momento parece bom. Significa sustentar um posicionamento que exige força emocional, disciplina espiritual e maturidade interna. E é por isso que esse tipo de desejo é tão desgastante. Porque ele não testa apenas o que você quer, ele testa quem você está se tornando. E aqui entra um ponto ainda mais profundo. Deus não está apenas observando o que você faz. Ele está formando quem você é através dessas decisões. Cada vez que você escolhe o alinhamento em meio ao conflito, algo dentro de você se fortalece. Cada vez que você resiste ao impulso e sustenta o propósito, algo dentro de você se estabelece. E isso não é visível imediatamente, mas é estrutural. É como se, silenciosamente, você estivesse construindo uma base que vai sustentar níveis maiores da sua vida. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta que exige sinceridade total, sem filtro, sem defesa, apenas verdade. Quantas vezes você já viveu esse conflito interno? Quantas vezes você já quis fazer algo que sabia que não era o melhor e ao mesmo tempo sentiu dentro de você que precisava resistir? Quantas vezes você já se viu dividido, sem saber qual lado alimentar, sem saber qual decisão tomar, sentindo que qualquer escolha exigiria algo de você? Se isso já aconteceu, então você não está perdido. Você está sendo formado, e isso muda tudo. Porque quando você entende isso, você para de se condenar pelo conflito e começa a se posicionar dentro dele. Você entende que a luta não é um sinal de fracasso, mas uma oportunidade de crescimento. Você percebe que o problema não é sentir, é não discernir. E é exatamente aqui que muitos começam a amadurecer de verdade. Porque passam a entender que nem todo desejo deve ser seguido. Alguns precisam ser confrontados, outros precisam ser ignorados e alguns precisam ser entregues. E essa maturidade não vem de um dia para o outro. Ela é construída exatamente nesses momentos em que você precisa escolher entre aquilo que você quer agora e aquilo que Deus está construindo em você. Mas ainda não terminou. Porque existe um quarto tipo de desejo que não tenta apenas te dividir, ele tenta algo ainda mais profundo. Ele tenta te fazer duvidar de quem você está se tornando. Ele não ataca só suas escolhas, ele ataca sua identidade. E quando esse desejo aparece, ele não diz faça isso, ele diz você não é quem pensa que é. E é exatamente isso que vamos revelar agora. Agora, antes de avançarmos, eu quero que você faça algo simples, mas extremamente poderoso. Se em algum momento dessa mensagem você se identificou, se algo dentro de você foi confrontado, se você percebeu que está vivendo exatamente esses conflitos, escreve nos comentários essa frase: eu sou o que Deus diz que eu sou. Isso não é apenas uma frase bonita, é um posicionamento espiritual. E quando você se posiciona, você começa a viver de forma diferente. Você para de ser guiado por impulsos e começa a ser guiado por convicção. Você para de reagir ao que sente e começa a responder ao que sabe. Existe um nível de desejo que não tenta te puxar para trás, não tenta te apressar e nem apenas te dividir. Ele faz algo ainda mais profundo, mais estratégico e mais perigoso. Ele tenta alterar a forma como você se enxerga. E quando isso acontece, você não percebe de imediato, porque não vem como uma tentação clara, não vem como uma escolha evidente entre certo e errado, não vem como algo que você rejeita rapidamente. Ele vem como um pensamento recorrente,
como uma dúvida silenciosa, como uma sensação de inadequação que começa pequena, quase imperceptível, mas que, se não for confrontada, cresce até afetar completamente sua identidade. É aquele tipo de voz interna que não diz, faça isso, mas começa a sugerir, talvez você nem seja tudo isso que pensa. Não diz, desista, mas começa a plantar a ideia de que você nunca foi tão forte quanto imaginava. Não diz, abandone seu propósito, mas começa a te fazer questionar se você realmente tem um chamado, se aquilo que você sente é real ou apenas uma construção emocional. E o mais perigoso nisso tudo é que essa voz não grita, ela sussurra. E justamente por sussurrar, ela vai se infiltrando, vai ocupando espaço, vai ganhando força à medida que você não percebe que está sendo influenciado. E quando isso não é interrompido, algo começa a mudar dentro de você. Você começa a olhar para si mesmo com desconfiança, começa a relativizar suas mudanças, começa a diminuir suas vitórias internas, começa a dar mais peso aos seus erros do que aos seus avanços. E pouco a pouco, sem perceber, você começa a se desconectar daquilo que Deus já começou a construir em você. E é exatamente por isso que esse tipo de desejo é tão perigoso. Porque ele não tenta te fazer errar diretamente. Ele tenta te fazer esquecer quem você está se tornando. E quando uma pessoa esquece quem está se tornando, ela automaticamente começa a viver abaixo do nível que já foi liberado sobre a vida dela. Ela começa a aceitar situações que não aceitaria antes. Começa a tolerar padrões que já tinham sido quebrados. Começa a se posicionar menos, a resistir menos, a acreditar menos. Não porque perdeu a capacidade, mas porque perdeu a consciência. E isso revela uma verdade extremamente importante. Identidade define comportamento. Se você acredita que ainda é a mesma pessoa de antes, você vai agir como antes. Se você acredita que não mudou, você não sustenta a mudança. Se você começa a duvidar daquilo que Deus já fez em você, você começa a viver como se aquilo nunca tivesse acontecido. E é exatamente por isso que esse tipo de ataque é tão estratégico, porque ele não precisa te empurrar para o erro. Ele apenas precisa enfraquecer a forma como você se vê. Mas existe uma verdade que precisa ser estabelecida dentro de você com firmeza, não como emoção, mas como fundamento. Em 2 Coríntios 5,17 está escrito, assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Percebe o peso disso? Não é uma possibilidade, é uma definição. Você não está tentando se tornar alguém novo, você já foi feito novo. O processo que você vive hoje não é para criar uma nova identidade, mas para alinhar sua mente à identidade que já foi estabelecida. E isso muda completamente a forma como você enfrenta esse tipo de desejo. Porque agora você não luta tentando provar quem você é. Você luta para não esquecer quem você já se tornou. E isso muda tudo. Porque quando esse desejo aparece, tentando te fazer duvidar, você não responde com sentimento, você responde com verdade. Você não negocia com pensamentos que distorcem sua identidade. Você confronta com aquilo que Deus já declarou sobre você. E isso exige um nível de consciência espiritual que não depende de emoção, não depende de fase, não depende de circunstância. Consciência de quem você é, consciência do que já foi transformado, consciência de que o processo não anula a obra, ele revela. Agora, aqui entra algo ainda mais profundo que você precisa entender. Esses 4 tipos de desejos que você viu até aqui, o desejo de voltar para o conforto, o desejo de avançar sem alinhamento, o desejo que te divide por dentro e o desejo que ataca sua identidade, não são aleatórios. Eles fazem parte de um padrão. Eles aparecem em momentos estratégicos, em fases específicas da sua vida. E todos eles têm um objetivo em comum: testar se você vai viver guiado pelo que sente,
ou pelo que Deus já estabeleceu sobre você. E essa decisão define o seu destino. Porque viver pelo que você sente te torna instável, vulnerável, facilmente influenciado por circunstâncias e emoções. Mas viver pelo que Deus estabeleceu te torna firme, consistente e alinhado, mesmo quando tudo dentro de você tenta te puxar para outra direção. E firmeza não significa ausência de conflito, significa permanência apesar do conflito. Isso separa níveis. Separa quem vive por impulso de quem vive por propósito. Separa quem reage de quem discerne. Separa quem se perde no processo de quem é formado por ele. Agora respira e absorve isso com profundidade, porque essa é uma das chaves mais importantes de toda essa mensagem. Nem todo desejo precisa ser satisfeito. Alguns precisam ser confrontados para que você não perca aquilo que Deus já começou em você. E se você chegou até aqui, isso já revela algo sobre você. Você não está mais no nível de viver no automático. Você não está mais no nível de simplesmente seguir qualquer vontade. Você não está mais no nível de ignorar o que acontece dentro de você. Você está sendo chamado para discernir, para se posicionar, para amadurecer. Isso explica por que sua vida interna é mais intensa do que a de muitas pessoas ao seu redor. Explica por que suas lutas são mais profundas, por que seus conflitos são mais complexos, por que você sente coisas que outros nem percebem. Não é porque você é fraco, é porque você está sendo refinado. E refinamento dói, porque exige que você abra mão de versões antigas de si mesmo. Exige que você sustente decisões difíceis. Exige que você não se renda ao que é fácil, mesmo quando tudo dentro de você quer isso. Mas também é exatamente esse processo que constrói algo sólido, algo real, algo que não se quebra com facilidade. E nunca esqueça disso. Os desejos podem surgir sem pedir permissão, mas eles não têm autoridade para definir o seu destino. Quem define é o seu posicionamento diante deles. E é exatamente isso que separa os escolhidos daqueles que se distraem no caminho.